Boa noite, pessoal. Boa noite, Cris. Boa noite, gente. Vamos chegando. Pessoal, estamos chegando, felizes para a nossa primeira live aqui. Boa noite, gente. Vamos chegando. Pessoal, estamos chegando, felizes para nossa... O pessoal está chegando ainda, então a gente vai batendo um papinho aqui até o pessoal ir entrando. É legal falar assim que o intuito dessa live é a gente ter aí uma série de lives. Antes de contar isso para vocês, quero explicar um pouquinho, conversar com vocês. Nós estamos utilizando o canal do Movimento Portas Abertas, vocês devem ter percebido aí. A live, ela está sendo realizada pela Orion, e o Movimento Portas Abertas nos abriu as portas da casa deles aqui no YouTube, por ser a nossa primeira live. Nós somos parceiros e grandes apoiadores aí do MPA. Então, por isso, vocês estão nos acompanhando aqui pelo canal deles, tá? A Orion, gente, ela é uma empresa de consultoria focada no digital commerce, e o nosso intuito é apoiar ali as empresas na estrutura das operações de um e-commerce, tanto para aqueles que querem entrar, quanto para aqueles que já estão. O Cris é um dos nossos heads aí, que cuida de toda a parte de experiência do cliente. Já passou por grandes empresas e ele vai contar isso um pouquinho para vocês. Mas antes dele contar, a gente quis explicar para vocês um pouquinho do que é a Orion, e ele vai trazer um convidado super especial para essa noite, né, Cris? Com certeza. Uma noite para ficar para a história da hora. A gente vai começar com toda essa série de lives e de podcasts. O convidado de hoje, ele é um grande especialista em encantar cliente, né? Um parceirão meu aí, a gente se inspira muito um no outro, a gente tem muita sinergia no que faz, e a gente está muito feliz dele ter aceitado. Eu não vou apresentar ele, eu vou deixar que ele se apresente depois. Aí, me apresentando para a galera aí, meu nome é Cristiano Chaves, eu sou Head de Negócios e de Experiência do Cliente da Orion, tenho quase 16 anos aí de experiência com atendimento e e-commerce, com passagens pela B2W, e agora no final foram 9 anos de Arezinco, e agora desde janeiro estou super feliz aí, tocando essas frentes na Orion. Marucho, vamos lá, chama ele aí, Kati. Vamos lá. Boa noite, Marucho, bem-vindo. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Imagina. Pessoal, como o Cris falou, essa vai ser a primeira da série de lives que nós teremos aqui pela Orion. Hoje vocês têm essa dupla incrível, vai ser um bate-papo realmente para ficar na história. 2 feras de atendimento, e eu estava super empolgada e super na expectativa para ouvir um pouquinho de vocês dois. Ficarei aqui nos bastidores e vou deixar vocês à vontade para esse bate-papo, mas ficarei aqui como espectadora, ouvindo e absorvendo tudo que vocês falarem, e logo mais eu volto com vocês. Tá bom? Boa, então, Kati. Boa live para vocês. Qualquer coisa, estamos aqui. Dá boa noite, Geraldo, boa noite, Vinícius. Sejam bem-vindos e aproveitem. Valeu. Vamos lá, Marucho, se apresenta para a galera aí. Bom, eu sou o Rodrigo Marucho, eu trabalho já há 21 anos com comércio eletrônico, 16 anos como professor, palestrante, com a missão de transferir conhecimento, de ser útil a partir desse processo. Alguns anos já escritor, né, com 2 livros já publicados. Enfim, meu primeiro emprego é atendimento a clientes. Desde então, nunca, em qualquer coisa que eu fiz da vida, eu saí de perto do cliente e da experiência que a gente precisa levar para esse cara. E eu tô já com muita alegria de estar aqui, primeiro por ser o primeiro, para ter essa honra de abrir, né, essa porta aí com os podcasts da hora, e principalmente poder ser útil de alguma forma para os amigos que vão nos ouvir. Mas a missão tem sido cada vez mais forte de ser útil,
transferindo conhecimento e fazendo empresas e pessoas mais felizes. Eu acho que a gente deve trabalhar nessa frente e tem funcionado. E que legal que você veio da operação também, né? Você começou numa PA assim como eu. Era uma baia. Sim, eu era da época da baia, não era PA ainda. Sim, mas a gente chama de baia também, hoje em dia. Você sente que foi um diferencial para você chegar onde você chegou, para você virar uma referência, ter passado pela PA primeiro? Eu pergunto isso porque na minha carreira eu consegui ver muita diferença, né? De um gestor que tocava uma operação de atendimento, se ele já tinha passado pela PA, né? Pela baia que seja, ele realmente conseguia se diferenciar mais, né? Eu não vou entrar com meus argumentos aqui, mas eu queria que você falasse primeiro sobre isso. Cara, eu acho que todo executivo deveria fazer um estágio que fosse numa baia, numa PA. Eu acho que foi essencial na minha carreira. Eu não planejei isso, né? Foi uma oportunidade de primeiro emprego. E como é para muitas pessoas, né? O atendimento a clientes no Brasil, ou é para o cara não ficar desempregado, ou para ele ter o primeiro emprego, né? Entrar no mercado de trabalho. Foi assim comigo, foi uma porta de entrada para o mercado, mas no decorrer, eu fiquei 3 anos na operação, e no decorrer desse processo, eu fui entendendo muita coisa importante. Fui entendendo como que essa relação muito clara do cliente na ponta com a marca, com o mercado, e quanto que, às vezes, eu percebia que a marca que eu trabalhava para a Microsoft, eu era do atendimento da Microsoft, que era, na época, a empresa mais importante globalmente falando, com seu dono, o maior bilionário do planeta. E eu achava bizarro que às vezes a gente faltava uma conexão mais clara com esse cliente na ponta. E para mim era assustador, eu vi aquilo, eu falava, uau, isso é trabalhar, isso é mercado de trabalho, isso é mercado. Eu tomava vários choques, assim, desde da forma como eu fui preparado para atender o cliente, que foi terrível. Eu fui colocado para atender em 2 dias. Eu entrei falando assim, não, eu tô numa baita estrutura, os caras vão me dar um baita treinamento, vai ser todo um negócio bacana. E eu fiquei de carona, né, ouvindo uma pessoa mais experiente atender, e em 2 dias ela olhou, no carrapato, e em 2 dias ela olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, você tá pronto. Aí eu pensei assim, tô pronto para pegar um café, que é uma ajuda, um fax, na época tinha fax, que eu vou buscar o fax do cliente? Falou, não, você tá pronto para atender, tirou o headset e me deu. Eu tremi na base, eu fiquei desesperado. E a primeira ligação que eu atendi na vida foi terrível, porque era um cliente muito insatisfeito. E esse cara me xingou demais. Eu tentei derrubar a ligação no desespero, ela não deixou. Foi traumático. Eu fui embora para casa não querendo voltar mais. E isso me deu... Eu não estou falando que seja legal que as pessoas devam passar por isso, não é essa parte, mas isso me deu uma visão muito clara de como que as coisas nascem numa estrutura mais voltada para o cliente, que passa por você preparar melhor as pessoas que estão nessa ponta, que passa por você olhar para isso não como um mal necessário, mas uma necessidade básica de sobrevivência de mercado, que precisa ser muito bem olhada com carinho, e eu vi o quanto era negligenciado, porque imagina colocar um rapaz muito bem intencionado, que ainda tinha cabelos nessa época, mas muito bem intencionado, cheio de boa vontade, mas que não sabia do que estava falando, cara. Como é que você me coloca um cara desse para falar em nome de uma empresa que é a maior empresa global? Então essas coisas me chocaram bastante, foi um aprendizado importante. Agora, me deu jogo de cintura, me deu entendimento de processo muito claro, porque a gente era a ponta que via todos os processos errados ou certos para trás e para frente, olhando para o cliente. Me deu uma visão clara de direitos que o consumidor tem, deveres que a gente e o consumidor tem. Me ajudou a ser um melhor negociador na minha carreira, que eu usei muito o que eu aprendi em atendimento nas minhas negociações, seja para projetos, seja para venda, seja para tudo. Me deu a capacidade de comunicação que eu usufruo hoje, graças a isso, que hoje eu dou aula, palestro, eu tenho certeza que o atendimento me auxiliou muito, porque me tirou o medo, me tirou uma série de travas. Então, cara, eu tenho só a agradecer, assim, foi a melhor coisa que aconteceu para mim, assim, eu comecei, acho que com o pé certo, assim, o pé direito na minha carreira, com certeza. E nunca saí de perto disso, né, toda operação que eu trabalhei, eu sempre tive do lado do atendimento, sempre olhei para isso com muito carinho e sempre entendi que tinha que estar no centro das decisões. Tão importante que eu entendo estrategicamente que é. Essa questão do treinamento que você falou é assustador, a quantidade de empresas grandes, hein? Não tô falando só do pequeno, não, cara. Ainda grandes, hoje, né? Ainda não tem treinamento. O cara entra no atendimento
E se tem uma área que tem que conhecer todos os processos da companhia, é o atendimento, né? Que ele lida ali com toda a vida da experiência do cliente. E aí o cara entra e faz um carrapato de 2, 3 dias, tem lugar que é um dia, e vamos que vamos, vai cavalo, né? Eu me lembro que quando eu comecei também lá em 2005, com 18 anos, eu não tinha treinamento, tive um treinamento na verdade, mas aí quando eu fui para operação, cara, eu entendo na época de Natal, e você sabe como é que é atendimento na época de Natal, isso quando nem tinha Black Friday ainda, né? Exato. E aí eu comecei lá no primeiro dia, eu atendia chat, primeiro dia, eu comecei com um cliente, beleza, fui nervoso, mas fui. Segundo dia eu já fui para 2 clientes, terceiro dia, conforme passando o dia, aumentando o cliente até chegar com 5, ou seja, na sexta-feira eu estava com 5 clientes. Eu lembro que eu fui embora para casa chorando no ônibus, assim, falando que aquilo não era para mim, eu surtado, não ia conseguir. E curiosamente é o cara que ainda tem amizade até hoje, é o único cara da minha turma que entrou comigo lá no Submarino em 2005, a gente tem amizade até hoje. Ele no ônibus ele me tranquilizou, falou, cara, calma, você vai aprender. Naquela época eu não sabia nem digitar direito, digitava mal pra caramba, né? Aprendi na garra, na raça. Ele falou, calma, você vai conseguir. E ele que me fez respirar fundo, apostar naquilo, e de tanto colocar amor naquilo que eu tava fazendo, porque não era algo que eu falei, nossa, eu quero trabalhar com atendimento, nunca foi isso, né? Eu caí lá, mas eu coloquei em prática aquilo que minha mãe me ensinou desde pequeno, que era fazer tudo com amor. Eu me apaixonei, é o que eu faço até hoje, né? E para a gente começar aí direcionando para o foco de experiência do cliente, Marucho, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: o que é a experiência do cliente? Né? Tanto se fala hoje em dia em experiência do cliente, mas para o Marucho, o que é a experiência do cliente? Como é que você definiria isso? Experiência é emoção. Eu acho que, assim, resumo numa palavra, emoção. E fazer uma boa condução dessa emoção é construir uma experiência que gere negócios e felicidade. Para mim, experiência é um ciclo que você vivencia, que tem um começo, meio e um fim, bem claros, assim, é um ciclo. E ao final desse ciclo, você carrega algum sentimento. Se você tiver uma boa experiência, ou seja, um sentimento positivo, você vai querer naturalmente repetir aquilo e fazer de novo e indicar para os seus amigos, para aqueles que você ama. Se a experiência for ruim, você quer evitar, nunca mais você quer ver pintado de ouro na frente, e você vai falar também para todos que você ama o quanto aquilo é arriscado para todo mundo evitar. Então, a experiência, eu entendo que ela define exatamente esse momento. E o bacana é que, assim, ela não ela se repete. Então, eu quero dizer o seguinte, não é porque uma vez eu gerei uma experiência para o cliente, ele gravou um sentimento, aquilo está garantido para o resto da vida. Cada vez que eu tiver um novo ciclo, é um novo sentimento. Então, as experiências, elas têm um prazo curto de duração, elas precisam sempre ficar, são sempre atualizadas e podem ir para o bem ou para o mal. É um processo de atenção contínua. Perfeito. Essa questão do ciclo que você falou faz muito sentido, né? Porque hoje em dia eu vejo muita gente pensando na experiência do cliente somente ali durante a compra. Nossa, eu tenho que ter um site incrível, blá, 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 mas aí esquece das outras etapas, né? E esquece que a questão da entrega ela é super importante, esquece que até mesmo quando a entrega falha é super importante você ter um back-office proativo para antecipar o problema para o cliente. Até quando tem um problema numa compra, você consegue transformar numa experiência positiva. Basta você ser proativo, né? O cliente ter menos esforço possível. E principalmente na área de atendimento, né? Porque na área de atendimento não é só no pós-venda, é quando o cliente está comprando também. Tem gente que pensa que o atendimento não gera venda, só porque o cara não finaliza a venda por ali. Mas será que seu atendimento não está gerando muita venda só para o cliente ser bem atendido por ali? Será que ele não está influenciando na jornada de compra do cliente? Lá na Arezzo teve uma que eu fui questionado por isso. Falei, pô, Cris, seu atendimento é incrível, tal, os clientes piram, mas será que isso gera venda? E aí, nosso time de BI na época, ele fez um estudo onde analisou todos os clientes que passaram, isso a gente analisou só no chat, né? Todos os clientes que passaram ali pelo atendimento no chat, e a gente olhou todos os motivos de contato, não focou só em dúvida de produto, não, até reclamação a gente olhou. Então, todos os contatos que passaram pelo chat, num período de 15 dias, foram no site finalizar uma compra. E 27% dessas clientes fizeram isso. Então, isso mostra, cara, olha o quanto que a gente está sendo importante em toda a jornada do cliente, independente se a gente fecha a venda ali ou não, independente se é uma reclamação, né? Esse eu acho que é o mindset, Cris, que a gente precisa. Eu acho que a gente tem uma missão, assim, eu e você e quem está nos ouvindo, eu acho que a gente tem essa missão de mudar esse conceito que ele é muito enviesado do mercado, de que
atendimento é custo, de que relacionamento é caro, e não é, e na verdade pelo contrário, o atendimento é uma área geradora de receita, de resultado, direto e indireto, porque você pode também vender no atendimento, você pode ter um bracinho de televendas ou uma venda assistida que você faça com o cliente, né, você apoia uma venda, uma compra dele, mas esse lance da antecipação, né, de você chegar antes do problema, que o cliente sinta a dor, você tirar do colo dele as necessidades, cara, isso gera negócio, isso gera recorrência, isso gera lifetime value bacana, você reduz churn, você tem tudo, como você analisou lá, você consegue puxar métrica de tudo. A gente, quando trabalhava, sempre eu trabalhei focado no atendimento, a gente fazia sempre análises de clientes que passavam pelo atendimento e a gente se identificava sempre, assim, um aumento de rentabilidade do cliente, individualmente, depois que ele era impactado pelo nosso relacionamento. Então, tinha o cliente lá que nunca precisou de um apoio, ele sempre foi autônomo e fez o processo, mas a gente fazia questão de ver principalmente os problemas críticos, o que acontecia depois que a gente solucionava. E, assim, era praticamente quase 100% dos casos, o cara não só voltava a fazer negócios, e eram casos extremos, mas comprava mais e melhor. Então, só por isso a gente já tinha claro que todo investimento ali era muito útil, porque esse cara, além de sair, como eu falei, no ciclo de experiência, se é bom, esse cara conta para todo mundo. E ele vai nos defender, ele vai falar assim, pô, os caras erraram, mas quem não erra? Ele até passa um pano assim, mas quem não erra? Mas eles são muito bons por causa disso, porque eles são sérios, eles vão usar esses adjetivos. Teve um caso nosso, que a gente encantou uma cliente, isso foi em 2018, a gente encantou uma cliente, ela fez um post nas redes sociais, viralizou, deu quase 40 mil reactions, um monte de compartilhamento e tal, e ela ficou super encantada, né? E aí, quando foi no Dia dos Namorados, de 2019, mais de um ano depois, ela viu um post no Instagram da loja da Arezzo da cidade dela, no interior de São Paulo, e era um post que deu uma polêmica lá. Era uma franquia, fez um post próprio, e aí tinha um monte de mulher lá reclamando e tal, e ela foi e começou a defender a gente, eles não são assim, vocês têm que entender, tal. Aí ela me procurou nas redes sociais, me achou, me mandou uma mensagem, falou assim, Cris, olha isso, errar todo mundo erra, então tenho certeza que vocês não fariam isso, dá uma olhada lá, conversa com a loja, eu tô lá defendendo vocês, mandou o link, porque a gente não estava marcado como oficial, né, e através dessa cliente, além de ela estar nos defendendo, ela pegou e nos acionou para a gente conseguir resolver ali e reverter uma situação. Você tem engajamento do ser humano, é uma coisa linda. Engajamento é você estar de corpo e alma em alguma causa. E quando você consegue engajamento do cliente, e eu acredito que graças às experiências que a gente gera, que a gente consegue conquistar isso, é fantástico, isso é lindo de ver. Porque é quando a gente fala, chegamos lá, estamos conseguindo, porque é isso, né? E qual ela pode ter vários anônimos fazendo isso, né? Que a gente nem sabe. Fora em discussões assim que a gente não está marcado. E olha que curioso, né? Qualquer post, tenho certeza que todo mundo está ouvindo aí que tem a sua empresa, já passou por isso. Vai, faz um post, tá bombando de coisas positivas, aí vai uma cliente lá, faz uma reclamação gigante, parece que vira uma bola de neve. Um monte de gente reclamando. Só que, o que eu achei curioso? Na minha experiência, cara, a gente teve várias situações onde só faltava uma cliente lá e fazer um elogio, um contraponto, falando, olha, realmente, o problema pode acontecer, mas comigo eu nunca tive problema, pelo contrário, quando tive problema, resolveram e tal. E é uma cliente que vai e também começa a vir as clientes positivas, sabe? Começa a defender a marca, isso é bem bacana. É um comportamento bem curioso. E, Marucho... a gente vê o cliente moderando, né? A gente não precisa, às vezes, nem entrar na conversa, porque se você não... teto de vidro, todo mundo tem algum, né? Por alguma questão, até por variáveis que você não controla, principalmente quando fala de e-commerce, né? Sei lá, você não controla uma greve dos Correios, por exemplo, né? Ou qualquer coisa assim. Você não controla a pandemia. E aí, de repente, você tem um estresse natural do cliente, mas quando você já vem fazendo um trabalho honesto, bacana, sincero, né, humano, né, em relação à relação com o cliente, vai ter vários desses que vão entrar na linha do tiro ali e vão nos defender. Eu já cansei de ver, assim, marcas que a gente trabalhava e naturalmente, o próprio ecossistema da rede social se moderava. Vinham os haters e os outros abafavam ele. Não, a gente às vezes nem precisava entrar, a gente só olhava e via que na nossa cabeça o bem vencia o mal. Que não é nem questão de bem ou mal, mas a gente brincava disso. Falou assim, que legal, ó, veio os caras lá, veio as tropas lá e os Jedis e ajudaram a gente. E vem, porque os caras estão engajados, né? E isso é muito legal.
Boa. E você falou de pandemia, né? Como é que você enxerga que foi 2020? Você acha que o cliente no Brasil, ele teve, no geral, uma experiência bacana aí com os e-commerce? As empresas estavam preparadas? A maioria não, né, cara? A maioria não estava imaginando. Assim, você quer ver problema acontecer, aumenta o volume. Porque às vezes até coisinhas que estão debaixo do tapete, elas vão escancarar quando você aumenta o volume, porque aí a coisa explode. Então, a gente não estava, primeiro, esperando o volume que foi de vendas, que naturalmente transbordou para o canal de e-commerce. Lojas fechadas, etc., a gente teve um aumento de faturamento considerável. E muitos negócios não estavam preparados para assumir esse BO. Qualquer impacto operacional vira uma cascata, né? Bateu ali na logística, vai bater no atendimento, vai bater no financeiro, vai bater em tudo que é lugar. Então, eu acho que as empresas não estavam preparadas, grande parte das que já estavam operando tiveram a capacidade de se estruturar mais rápido, porque já tinham, né, a capacidade para isso. Muitas entraram no e-commerce como até forma de sobrevivência, então pagaram um pedágio caro de não ter experiência numa hora que todo dia foi uma Black Friday, então foi bem pesado. Então, eu acho que o cliente em 2020, ele teve uma experiência na média positiva, porque conseguiu resolver o problema na maior parte dos casos, mas não a experiência que a gente sonha, que a gente acha que a gente consegue oferecer, a gente enquanto mercado. Mas eu acho de verdade que, no final das contas, a gente fez um baita treinamento para 2021, porque Boa. A gente está vendo o processo também se desenhando assim agora. Então, mas eu entendo que foi assim, a gente teve um volume muito grande, e dentro disso tudo, eu acho que a gente até conseguiu ir bem, viu, cara, no geral, na média. E o que você acha que mudou de comportamento do consumidor, assim, com a pandemia? Você sente que ele mudou em alguns aspectos? Sim. O ser humano está mudando, né? A pandemia, ela mexe nas nossas estruturas. Por isso que é muito importante até falar para o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo, é muito legal a gente, se quer ir bem no mercado hoje, a gente tem que ser muito bom de gente. Eu acredito muito que a gente precisa entender de comportamento humano. E eu não sou psicólogo formado, mas eu sou um curioso e um estudioso do assunto. Eu gosto muito de comportamento, porque é a melhor forma da gente se conhecer, inclusive, ser uma pessoa melhor, né? Porque você entende como é que os outros se comportam, você entende como você se comporta, você tem um espelho nos outros. Então, tem uma questão importante quando você tem uma pandemia instaurada. Existe a pirâmide de necessidade de Maslow, né? Que você vai galgando, né, certas etapas até que você tem uma autorrealização. E a base dela é da segurança. Você tem as necessidades básicas do ser humano. Quando você entra em pandemia, todo mundo a grande parte das pessoas voltou para a base. E ali na base você está com medo, você não sabe o dia de amanhã, você está com medo tanto pela sua vida quanto de quem você ama, você está com medo da questão econômica, de perder um emprego. É muita emoção ali de defesa. E as pessoas, quando entram no estado de medo, elas tendem a extrapolar para alguns canais. Alguns deles são violência. Então, você tem clientes mais estressados do que o comum, que estouram fácil com uma empresa ou com atendimento. Você tem toda uma visão de cliente também que está sofrendo. Ele precisa mais do que uma empresa que tenta empurrar o produto agora, mas uma empresa que mostra para ele que está com ele, para o que daí vier, que vai ser bacana com ele, no que ela puder ser, inclusive, às vezes, né, oferecendo uma possibilidade de negócio diferente, ajudando, colaborando, porque esse é um momento muito crítico desse estado emocional, de medo mesmo, né, na base de tudo. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe esse comportamento para o cliente, e, naturalmente, ele passa a ter uma expectativa de ser acarinhado, de ser acolhido. Então, a gente precisa ter essa mentalidade clara em relação ao que está acontecendo no mercado. A gente tem do outro lado da linha ali, um cliente que está com medo, que está em estresse altíssimo, só que a gente também está. A nossa empresa também é formada de pessoas, então a minha equipe também está. Então, assim, eu acho que de dentro e fora, a gente precisa ter uma leitura muito clara de que esse comportamento veio e continua. E agora, naturalmente, até com uma tendência de piora. Então, a gente precisa estar muito atento enquanto líderes, inclusive com o nosso time, porque eles também estão na base da pirâmide, eles também estão com medo de perder emprego, eles também estão com medo de pegar a Covid ou qualquer outro problema que pode advir dela. E, ao mesmo tempo, o nosso cliente também.
Então, a gente está trabalhando inicialmente com emoções. Como é que eu faço para trabalhar medo? Eu preciso passar sensação de segurança. Então, eu preciso estar próximo, eu preciso antecipar, eu preciso estar atento, eu preciso ter muita empatia. A empatia é fundamental. Eu entendo que você não está bem. Falar isso, eu entendo. A gente sabe, a gente entende, a gente está do teu lado. Palavras de apoio que não são piegas, elas são verdadeiras. Aquela frase, como você tá, como é que você vai, aquele cumprimento que a gente faz, né? Como é que você tá, tudo bem? Hoje, ela tem um peso real. Tipo, as pessoas precisam realmente querer saber como que você tá. Eu quero perguntar para você, quero saber mesmo. Não quero só falar oi. Não é um oi mais. Agora é realmente como é que tá. E você vai dizer, tô bem ou tô mal. E a gente vai trabalhar em cima disso. Então, acho que esse comportamento e o atendimento, ele precisa derivar para esse formato mais empático. Eu acho que está aí o sucesso do caminho, até que a gente consiga, de novo, estabelecer um equilíbrio nas emoções novamente. Esse exemplo do tudo bem que você deu é sensacional. É uma das coisas que eu mais cobrava no meu time, assim, e falo nas minhas palestras, né? O jeito da gente se comunicar ficou muito automático, porque quando a gente encontra alguém que a gente vê todo dia, automaticamente a gente fala o quê? Quando a gente chega no trabalho, por exemplo, fala, bom dia, tudo bem? A gente nem presta atenção no que está perguntando. Será que a gente está perguntando com a intenção de saber se o cara está bem ou não? Sai automático. Tanto é que quando a gente encontra pessoas que a gente nem conhece no corredor, a gente fala a mesma coisa. Opa, tudo bem? Sai automático. E aí a resposta vem o quê? Automática também. A pessoa responde no automático, tudo bem. Mesmo quando não está bem. Isso é muito complicado, né? Então, a forma da gente mudar, ao invés... Só você não fala tudo bem. Como é que você está? Só você mudar a forma de perguntar já faz toda a diferença. E olha o exemplo que eu vou dar. Teve um caso no nosso time lá na Arezzo, no ano passado, que o atendente pegou, só da forma de perguntar para o cliente diferente, a ver se está tudo bem. Oi, Marucho, tudo bem? Não, ele falou, oi, Marucho, como é que você está? Como é que ele falou? Mais ou menos nesse sentido, como é que você está? Como é que está a sua saúde, tal, mais ou menos nisso. E aí a resposta do cliente foi desse tamanho, cara. Foi um textão. Ele pegou e falou, cara, pessoa, ele falou assim, nem com os meus amigos, nem com os meus familiares, com a minha esposa, eu consegui falar como que eu tô me sentindo, né? Eu tô comprando um presente pra minha esposa aqui, e você me perguntou como é que eu tô de uma forma diferente, eu parei para pensar para responder, e obrigado pela pergunta, e tá acontecendo isso. E aí ele desabafou, cara, ele se abriu. Então olha a diferença que a gente consegue fazer na vida de alguém, né? Eu costumo dizer o quanto que é linda essa profissão de atendimento, porque a gente pode fazer tanta diferença na vida de alguém que a gente nem conhece. Isso é maravilhoso, cara. Até a questão da empatia. Hoje de manhã eu aprendi uma coisa muito foda, cara, com a minha instrutora de mindfulness, a Georgia, que ela explicou a diferença sobre empatia e compaixão. Porque aqui no mundo ocidental, a gente aprendeu que compaixão é dó. E compaixão a gente fica com pena do outro. E a gente pega e julga isso como algo ruim. E a empatia como algo bom. Mas, na verdade, quando a gente vai no dicionário, para a origem das palavras, a empatia é importante também, mas a empatia é você, se colocar no lugar do outro. Eu imagino como você está se sentindo. Poxa, sinto muito. A compaixão não, é você ir além disso. É você, além de se colocar no lugar do outro, você ir e fazer algo para resolver a situação dela. É você, às vezes, até estar disposto a se prejudicar, mas para fazer que a pessoa esteja bem. Eu acho que além da empatia, isso foi algo que eu aprendi hoje, que é algo que eu falo muito sobre empatia também, acho que a gente tem que realmente trabalhar com paixão. Acho que a gente já trabalha, né? O pessoal de atendimento aí já trabalha bastante com paixão todo o termo de empatia. Acho que se a gente não tiver no modo automático, né? Porque a rotina leva, né, a virar um robozinho, né? E a gente desliga um pouco o canal da empatia. Se a gente tiver com a empatia ligada, e é mais do que só uma atitude da pessoa, tem uma estrutura dentro da empresa que ajuda a fazer esse processo acontecer, porque senão eu fui lá da linha de frente, eu ficava de uma amarrada para um monte de coisa, eu não podia fazer nada. Então os processos eles eram travados no sentido de poder trazer alguma coisa de experiência diferente para o cliente. Então, como o Geraldo colocou aqui agora, por exemplo, como fazer atendimento humanizado em URAS, né? A pergunta dele apareceu aqui na tela. Tem muitas questões que são estruturais da empresa que travam um processo de compaixão, por exemplo, que seria esse ponto alto da empatia, né? Essa consequência da conexão com o outro. Então, a gente percebe que não é só a questão de atitude, não é só uma questão de
de capacidade, de competência, de soft skill, que a gente vai falar, né? Mas também de questão técnica da empresa, estrutura e visão de negócio com uma cultura focada nesse processo. É óbvio que a gente está falando de empresas que geram negócios, que visam lucro, que é diferente de um CVV, por exemplo, que é um centro de valorização da vida, né, que ajuda muitas pessoas a não se suicidarem. Inclusive, se alguém não tiver legal, liga no CVV, acho que é 180, uma coisa assim, tem na internet o CVV, e eles brincam com como vai você, com a frase, inclusive com essa pergunta de empatia. Então, eles estão lá para isso. O nosso atendimento a clientes nem sempre está lá para isso, né? Nosso atendimento a cliente está para fazer também outras coisas, e tem processos a seguir. Então, acho que o equilíbrio é fundamental, e a pandemia, acho que ela veio nos ensinando a achar esse ponto de equilíbrio. Foi de um jeito radical, foi pela dor, mas eu acho que as empresas despertaram, ou se não despertaram, quebraram ou vão quebrar. Então, elas estão meio que convidadas a trabalhar esse processo com equilíbrio. Boa. E sobre a URA, a minha resposta é: não tem a URA. Exato. Acho que a gente conseguir facilitar, porque a URA, ela deveria ter sido desenvolvida pensando na melhoria da experiência do cliente, mas ela foi desenvolvida para reduzir contato. E estão fazendo a mesma coisa com o chatbot hoje em dia, tá? Com formulários inteligentes. Estão fazendo a mesma coisa. O propósito não é do chatbot, não é você melhorar a experiência do cliente, é você reduzir contato. E você aumenta o esforço do cliente, ele não consegue falar com ninguém. Aí tem gente que fala assim: pô, meu chatbot está reduzindo 80% dos meus contatos. Meu Deus, que mágica é essa? E quando você vai testar, você tem que implorar para falar com o atendente e o bot não transfere de jeito nenhum. Aí é complicado, né, gente? E tem que olhar sempre para a experiência do cliente, né? Porque tem casos que, por exemplo, o chatbot ele vai ser útil. Tem uma experiência determinada, por exemplo, que é tracking de pedido no e-commerce. O cliente não quer ligar, falar com uma pessoa para saber onde está a mercadoria. Se ele puder falar com o robô e o robô dar instantaneamente para ele um tracking, ele ter o roteiro ali onde que está, é uma baita experiência que o cara vai ter. E tá lindo, assim. E pode botar robô, eu acho perfeito. Tem que ter integração, tem que ter integração. Exato, exato. Vira parte. Exato. Agora, quando você coloca o robô só para você economizar, ou só para você... E aí você, como meu irmão sempre fala, coloca um monte de cone na frente do cliente, aí você gerou problema, você não está trazendo a experiência, você esqueceu é sempre esse equilíbrio, é olhar para a grana, porque eu não sou ONG, eu tenho que dar lucro, eu tenho que ver o que é melhor para rentabilizar a operação, mas eu tenho que perceber que eu também faço investimentos a partir desses custos para também melhorar a experiência do cliente, porque isso mantém meu negócio vivo a longo prazo. Então é uma questão assim, eu vou ter que fazer sempre escolhas no dia a dia, e por isso que não é fácil a vida dos tomadores de decisão, porque o cara tem que escolher. Eu não posso matar a experiência do cliente em detrimento do resultado de curto prazo. Eu tenho que achar um ponto e um caminho. Então, é uma coisa ampla, estrutural, né? E precisa ter muita visão boa de negócio apurada para não perder a mão. Excelente. E no modo geral, assim, você acha que tanto... É legal a gente sempre olhar para os dois lados, né? Empresa e cliente. Você acha que tanto os clientes quanto as empresas já estão preparados digitalmente para garantir uma experiência bacana, de excelência? E como que a gente consegue acelerar isso? Porque, até antecipando a minha resposta, né, a minha opinião, Marucho, eu acho que tem um processo também de educação dos clientes. Tem muita empresa pensando em tecnologia e não pensa se o cliente dele está preparado para usar aquilo. Vou exemplificar na prática. É pegar e tirar um telefone que sempre existiu de contato e tirar ele de vez e colocar um WhatsApp. Mas aí eu vou ver o meu público é de 70, 80 anos, a maioria dos meus clientes. Será que ou então meu público é de baixa renda? Será que todos têm um WhatsApp, têm um celular para conseguir falar comigo? E etc. Essa é uma miopia estratégica, né, que a gente chama. A empresa, ela, quando ela se desconecta da necessidade do cliente, ela começa a tomar decisões que podem levar ela para um buraco. E é por isso que precisa estar muito com o relacionamento com o cliente muito próximo de quem toma a decisão. Por isso que eu fazia a questão em todas as operações que eu trabalhei de sentar no atendimento, mesmo não sendo o gestor do atendimento direto, para eu não perder não perder essa sensibilidade do que acontece na vida real com a dor do cliente na ponta. Quando a empresa se descola da dor do cliente, ela começa a descarrilhar. E aí começa a tomar decisões assim, corta aqui, tira isso, mata um canal de atendimento, força o cliente aí para outro. Igual esse seu exemplo, né? O cara não vai ter afinidade com esse canal digital e eu forço o cara porque, enfim,
essa desconexão é muito complicada. Óbvio que eu posso ir educando minha base e fazer uma transição. Eu não estou amarrado para sempre, mas precisa fazer uma transição, não uma ruptura. Mas todo esse processo, ele tem muito de trabalho que precisa ser conduzido com algum planejamento. E, infelizmente, a gente tem quase nada de planejamento. A gente é muito reativo nas tomadas de decisão. Pega a central de atendimento. O cara precisa, igual você falou, o cara te coloca em 2 dias para atender. Por quê? Porque não planejou, não dá tempo. Ele não tem tempo a perder porque ele precisa urgente colocar alguém para atender porque explodiu o atendimento. Então, ele não está considerando que vai treinar o cara de uma forma bacana. Na Netshoes, a gente tinha um treinamento formal de 1 mês antes do cara sentar em linha. Agora, que empresa pode fazer 1 mês de salário sem o cara dar resultado? Porque o cara não tem essa visão, ele acha que é custo. Então, a gente está falando aqui de um investimento inicial para esse cara voar quando ele entrar. Ele vai dar um baita resultado. Ele já vai chegar muito perto do que já está maduro. Então, esse processo é feito com planejamento, em antecipação. Eu preciso já fazer algumas predições de como vai ser o impacto do que vai acontecer, mas é muito difícil. Quando a gente vive nesse mundo agora, que é esse mundo VUCA, né, que a gente fala, que o mato está alto e é muito difícil de você tomar decisão. Tanto que os nossos clientes de consultoria, a gente não consegue imaginar cenários acima de 3 meses, a gente está trabalhando com cenários curtos, porque é o que tem para hoje agora, porque a gente não sabe muito definir há 5 anos, imagina, cenário de 5 anos, tem que escrever, mas é óbvio que a gente vai revisitar ele. Então, a gente vê muito esse descolamento. Mas quando a gente fala eu acho que é legal fazer um parênteses importante quando você fala excelência. Você falou uma palavrinha mágica aí no meio, como é que será que o cliente ou a empresa está preparada para fazer um atendimento de excelência? Assim como você ficou feliz demais com a tua descoberta em relação à empatia e ao significado da palavra e tudo mais, né, da compaixão, eu fiquei fascinado quando eu entendi excelência de um jeito que eu nunca tinha entendido. Quando eu percebi que excelência não é você fazer porque você tem que, porque é assim que é ensinado pra gente. Por exemplo, excelência na escola é você tirar 10. Só que aí o ser humano, que ele vai buscar a lei do menor esforço, é natural, ele vai fazer uma conta na cabeça dele, mas se eu tirar 7 eu passo, por que eu vou tirar 10? E aí o cara, não, mas você tem que tirar 10, porque tem que tirar 10, e você vai ser forçado a tirar 10. Aí eu viro para uma equipe de atendimento ou de marketing, que seja, uma equipe mesmo, meu time de negócio, e falo pro cara, você tem que fazer o cliente feliz, ok? Senão você tá mandando ele na rua, você vai para a rua. É óbvio que o cara vai fazer, mas não vai ser natural. O nosso mundo ideal é que a gente consiga entender que a excelência é uma filosofia de vida, é um processo interno, nasce dentro da gente primeiro. A gente pratica excelência porque a gente entende que a partir da excelência a gente está usando o potencial máximo que a gente tem. Você vê, é um processo filosófico mais profundo. E por que eu estou contando isso? Porque se eu quero exigir excelência do meu relacionamento com o cliente, na experiência do meu cliente, eu preciso entender que as pessoas que estão fazendo isso acontecer, quando não são os robôs, né? As pessoas que estão fazendo isso acontecer, elas precisam entender para que elas estão fazendo aquilo que elas fazem. E a maior parte das pessoas só estão lá porque precisam pagar boleto. E elas não têm esse DNA da excelência intrínseco nelas. Você tem exceções, como eu acho que você foi, eu fui, que eu era diferente no meio da central. Eu queria aprender, eu queria saber mais, eu queria conhecer, eu era esquisito. As pessoas me olhavam e falavam, que cara estranho, por que ele está querendo se envolver? Só senta aí e atende. Mas eu tinha esse negócio em mim, porque igual atualmente provocar, eu era provocado para buscar fazer com amor e fazer algo diferente. Eu tinha isso como cultura. Então, o que eu quero dizer assim, a excelência, ela precisa nascer numa cultura que valoriza esse tipo de comportamento, não porque o cara vai ser punido se não fizer, ou porque aquilo não faz sentido para a pessoa. Então, quando a excelência ela entra dentro da pessoa como sentido, ela começa a falar assim, poxa, se eu usar o meu potencial máximo, não importa a empresa que eu estiver hoje trabalhando, que eu estou emprestando meu tempo, meu recurso, meu conhecimento, se eu estiver fazendo aquilo bacana, o primeiro que ganha sou eu, porque aquilo me faz bem. Se me faz feliz fazer, se me dá paz, eu estou muito tranquilo na vida. Porque o grande lance é isso, quando você pratica excelência, o resultado da excelência é que você não está enterrando seus talentos, você está usando o seu potencial e você tem naturalmente um estado de paz. E quando você está em paz, porque sua consciência não te cobra. Porque quando a gente fica devendo, a consciência vem cobrar. Pô, você podia ter falado legal com esse cara aí, você podia ter feito alguma coisa a mais. E a consciência cobra. Cobrou, você não está em paz. Se você não está em paz, você não está feliz. Então, percebe que a amarração é muito profunda?
Com certeza. Deixa eu só cruzar esse final que você usou, porque como que eu vou... igual você falou, a gente era estranho na operação. Não é o comum de você ver numa área de atendimento, igual você também falou lá no início, que é uma área de atuação onde a galera vai para o primeiro emprego, ou um emprego temporário, até arrumar outra coisa. Como é que a gente consegue fazer para essa galera que está trabalhando com atendimento realmente ter essa vontade de fazer tudo com excelência, né? Porque hoje em dia está muito comum a gente ver aquela frase que felicidade é a gente fazer aquilo que a gente ama, né? E eu prefiro acreditar numa outra frase, uma frase do Pedrinho Salomão, que é o cara que mais me inspira nos últimos anos. O Pedrinho diz que, na verdade, felicidade é você jogar todo o amor que você tem numa oportunidade que a vida te deu, né? Isso vai de encontro com o mandamento que a gente tinha, um dos mandamentos que a gente tinha lá na Arezzo, que era fazer tudo com amor, né? Tenho certeza que nem você, nem eu, ninguém está ouvindo aqui, algum dia na vida já falou que queria trabalhar com atendimento por realmente ter esse desejo. E sim, caiu de paraquedas, eu caí de paraquedas, era realmente, o que tem para trabalhar agora? Putz, tem vaga aqui, eu vou trabalhar no submarino como atendente. Mas de tanto colocar amor naquilo que eu estava fazendo, eu me apaixonei. Então, como é que a gente consegue garantir, né, Marucho? Porque isso não é fácil. Não é fácil a gente fazer com que o nosso time tenha essa vontade, né? Entenda que o impacto do trabalho dele, se ele fizer com excelência, o impacto gigantesco que vai ter numa pessoa que ele nem conhece, que é o cliente, né? Eu acho que tudo envolve com cultura. Lá a gente sempre trabalhou muito forte isso, porque quando a cultura demora para você criar, não é um botão que você vai chegar na sua empresa amanhã, apertar e mudou tudo. Mas quando você cria, ela é tão forte que o cara que entra para trabalhar contigo, mesmo que ele não tenha aqueles valores, aquela vontade de fazer com excelência, ele se contagia. Da mesma forma que tem a contaminação das coisas ruins, tem o contágio das coisas boas também. O exemplo arrasta. Exato. E o exemplo dentro de uma cultura que está direcionada para isso vem das lideranças. O que se esquece muito é que o líder ele tem um papel fundamental de levar os conceitos e entendimento para as pessoas. Não basta você achar que a pessoa vai sozinha ter entendimento da importância do que ela faz, da importância do cliente ou coisa do tipo. Isso, algumas pessoas têm esse entendimento claro, mas outras não. E eu não posso subentender que, eu já contratei, está aqui o cargo dela, ela já entendeu o que ela faz. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um curso fiz alguns cursos, né? Mas um me marcou bastante lá na Disney, na Flórida, no Disney Institute. Eles me contaram uma história que tem a ver com isso que a gente está falando. Tinham 2 pedreiros trabalhando numa obra, e aí a pessoa chega para o primeiro pedreiro que estava carregando os tijolos e fala assim, qual que é o seu trabalho? Aí o cara estava de saco cheio, de mau humor, como algumas vezes a gente fica no dia a dia, e ele falou assim, cara, você não tá vendo? Tô carregando tijolo. Aí a pessoa vai para o outro trabalhador, que tem a mesma função, e pergunta para ele, qual que é o seu trabalho? E você já tava com uma atitude diferente, você vê que ele tá meio cantando, meio felizão assim. Aí qual que é o seu trabalho? Ele falou assim, eu tô ajudando a construir uma catedral. Você vê, o trabalho é o mesmo, o salário é o mesmo, a posição é a mesma, só que o senso de construção que um tem é diferente do outro. O que a gente precisa fazer quanto liderança é ensinar para os caras que eles não estão carregando tijolo, que o trabalho que a pessoa faz não a define, o trabalho dela é um meio para atingir algo maior. E todo ser humano precisa buscar algo maior. E no atendimento, sim, é muito possível você buscar a realização, porque você está fazendo algo maior. Só que se eu não contar isso, e não é balela, é real, eu tenho que estar realmente acreditando nisso, porque eu como líder, eu preciso realmente acreditar nisso. Isso também, vou vender uma mentira, ninguém compra. O cara não vê o teu olho brilhando, ele não acredita. Então você, como líder, primeiro tem que entender o teu sentido naquilo, tem que refletir, perceber se você está carregando tijolo ainda, e se você entender a catedral que você está construindo, você vai levar esse sonho para a galera, porque o líder é um cara que vai inspirar os outros a olhar na mesma direção. E tem que contar essa história para a turma, tem que falar, cara, você não está carregando tijolo, seu trabalho é esse faz sentido para você, você curte essa ideia, isso faz sentido na tua vida, que olha que legal, você ainda ganha dinheiro para isso, para você fazer um troço que te completa, que te realiza. Porque você está atendendo, você não é atendendo. Você está nesse momento, você tem um papel aqui, mas esse papel não te define. Você é muito maior do que ele, em qualquer papel que você tiver, a gente é sempre maior que o papel. Só que percebe como é poderoso quando eu explico isso, quando eu conto isso, vem de uma cultura. Por isso que na essência de qualquer falar de excelência, preciso trabalhar uma cultura importante. E eu vou fazer isso em treinamento, vou fazer isso no dia a dia, vou fazer isso no corredor, eu vou fazer isso em endomarketing, coisa na parede, não importa, mas assim, eu preciso fazer um trabalho de comunicação muito importante, que, como você falou, não é um botão que aperta, mas a excelência, ela precisa estar conectada com esse senso de pertencimento a algo maior e fazer sentido.
Muita gente fala que é muito difícil trabalhar com millennials ou com essa galera mais jovenzinha que está começando no mercado de trabalho, porque eles são muito instáveis, que eles não aceitam as coisas. Claro que não, eles já vêm drivados por propósito. Eu não consigo liderar uma equipe dessa se eu não falar para o cara que faz sentido aquilo que ele faz, além daquilo que ele está achando que é. Se eu não explicar esse senso para o cara, ele cai fora, ele não está engajado. Em contrapartida, cara, se ele entender, se der liga com o que ele sonha, esse cara vai ser o melhor onde ele estiver. Onde eu colocar esse cara na minha equipe, ele vai correr bem. Então, eu acho que se fala muito dessa questão de excelência, se esquece que eu preciso ensinar numa cultura que não prega excelência do jeito certo, como é no Brasil. Eu preciso nas pessoas que excelência nada mais é do que o cara olhar para dentro de si, perceber o potencial que ele tem, achar sentido em fazer aquilo e usar o meio que ele tem em volta para realizar isso. Então, não é sobre buscar fazer o que ama, é amar o que está fazendo. Porque aí você está encaixado, inserido no processo e você descobre as suas catedrais. Só para fechar bem rapidamente, eu não descobri isso cedo, demorou para eu cair essa ficha. Então eu tinha trabalhos que eu odiava com todas as minhas forças. E nada que me dissesse me convencia, porque eu tinha um bloqueio sobre aquilo e eu estava lá por uma necessidade. E aí, eu lembro que um dia um cara me falou isso, falou, cara, ele me chamou, ele viu, eu trabalhava com suporte técnico, e ele falou para mim, cara, o que você gosta de fazer? Eu falei, putz, tudo menos isso que eu tô fazendo. Mas eu gosto de ajudar pessoas, tá? Eu acho isso muito legal. Tô pensando em entrar numa ONG, começar a fazer um trabalho voluntário e tal. E aí era um hospital que eu queria ajudar, eu queria trabalhar com um hospital, e tipo, meio que Doutores da Alegria. E contei isso pro cara. Tô resumindo muito a história, tá? Porque a história é longa. Mas o resumo é esse. E o cara virou para mim e falou assim, cara, por que você tá indo no hospital para fazer atender pessoas, e se você tem aqui o seu hospital? E apontou todos os usuários que eu dava suporte técnico, que era dentro da empresa. E ele falou, tá aqui o teu hospital, tá aqui teus doentes, cara, por que você já não pode fazer isso aqui? Você já vai levar paz, alegria, o seu trabalho é só uma forma de você levar tudo isso pro cara. Cara, ele mudou minha vida, porque eu olhei pro meu trabalho agora com outra ideia, e comecei a trabalhar exatamente nessa frente. Foi incrível. E eu espero de verdade que os líderes que estão nos ouvindo, que façam essa reflexão para si, qual que é a tua, o que te move, e olha para o teu trabalho e acha nele pontos de conexão com aquilo que te define, com aquilo que te faz bem. Você vai achar. Não existe um trabalho na vida que você tiver inserido que você não consegue localizar um encaixe com o teu sonho, com coisas que te fazem bem. Acha, cara, eu achei, todo mundo acha, mas e aí eu liderança, faço isso, e depois eu tenho que ajudar as minhas equipes a fazer o mesmo exercício. Aí eu acho que a gente está falando de ter uma experiência de excelência para o cliente, percebe? De novo, é ser humano servindo pessoas, não tem outro trabalho. Sensacional, cara, sensacional. Penso exatamente igual, Marucho. E vamos para a pergunta que é o tema da nossa live, né? O que você enxerga aí que o cliente espera do atendimento em 2021? O que você enxerga de tendência? Cara, eu acho que, de verdade, como eu falei, para mim 2020 foi um treinamento para 2021. 2021, as necessidades que a gente aprendeu do cliente, elas se intensificam agora. A gente vive um momento que não precisava, mas a gente está vivendo um momento mais difícil em relação à pandemia, por exemplo. Economicamente também, né, tá um pouco mais difícil do que no começo, um ano atrás, quando tudo isso começou. A gente tem, então, esse processo hoje acontecendo, e o que eu tenho orientado meus alunos, clientes e amigos, assim, gente, vamos intensificar as lições aprendidas de 2020, porque aquelas coisas que a gente viu que o cliente tinha, elas estão intensificadas também. Então, voltamos para a base da pirâmide de Maslow, voltamos a ter medo, voltamos agora tem variante nova, agora tem não sei o quê, será que funciona a vacina? É muita coisa na cabeça de muita gente, muita fake news, muita instabilidade emocional, e naturalmente a gente precisa, enquanto empresa, fazer esse acolhimento, mostrar para o cliente que a gente está junto, trabalhar o exercício da excelência dentro da gente, para a gente não desistir, a gente se superar, a gente continuar firme e forte no nosso encargo, fazer a mesma coisa com as nossas equipes, e naturalmente com a empatia, levar com paixão, como você bem colocou. Eu acho que 2021 é um processo que, para acrescentar ao medo e tudo mais, tem uma nova emoção que é falta de paciência. As pessoas estão de saco cheio.
Tanto que, assim, a maior parte das pessoas não tem mais paciência com o processo que estão vivendo. Eu não aguento mais, a pessoa está pensando, não aguento mais isso, eu quero voltar a ser como era. Vai bater o pé, mas não é assim que a vida não se dobra a nosso capricho. E esse é um aprendizado duro para todas as pessoas. Aprender a paciência não é fácil. Mas esse cliente instável, impaciente, cada vez mais está em contato com nossas empresas. Então, a gente precisa ter essa noção clara, precisa realmente ter muita empatia e, principalmente, um entendimento muito claro desse estado emocional que não nos pertence, que pertence ao cliente naquele momento. E não se envolver emocionalmente naquela energia, porque a gente pode arrastar pelo exemplo. E assim como você falou, o cara pode chegar totalmente avariado e sair melhor de uma conversa com a gente. A gente não é ONG, não é o CVV, mas a gente consegue fazer um trabalho bonito nesse processo agora de reconexão da pessoa com o equilíbrio dela. Então, o que eu espero agora para 2021 é uma intensificação desses sentimentos todos e da nossa necessidade realmente de mostrar que a gente entendeu o que é a experiência do cliente e aqui veio. Agora é a hora, realmente, vai para valer. Boa. E a questão da ansiedade é aquilo que você falou lá no início da live, né? O cliente está sentindo como a gente, ele é ser humano também. E o cliente, principalmente online, o cliente online sempre quis muito rápido as coisas. Nunca se quis tão rápido como antes, né? Então acho que a gente tem que estar preparado não só para tudo ser muito rápido para o cliente, inclusive resolver problema. Quando ele nos procurar, a gente resolver o mais rápido possível e, quando possível, a gente conseguir até deixar na mão dele ali a solução. Uma coisa que eu enxergo também de tendência, Marujo, para 2021, queria a sua opinião, a questão da inclusão. Acho que em todos os âmbitos da nossa sociedade, a questão da inclusão está sendo levantado fortemente, e no atendimento não é diferente. E quando a gente fala de inclusão, não estou falando só para o cliente, estou falando para o meu time também. Por que eu não posso ter um cara cego no meu time, por exemplo? Eu tinha um cara cego no meu time na Narezo, o cara era incrível. O cara performava muito bem, ele era extremamente inteligente, um dos melhores colaboradores que a gente já teve. E olhando para o cliente também, eu tinha um grande sonho, né, de colocar um atendimento em Libras, e no ano passado foi meu último projeto, eu consegui entregar na Arezzo, a gente fez na marca Vans, foi o primeiro atendimento em Libras aí no Brasil, ao vivo, né, do e-commerce, e saí de lá muito feliz. Acho que a gente tem que tomar cuidado com o julgamento também. Às vezes a gente pensa assim, mas não tem cliente surdo, não tem cliente cego. Será mesmo? Será que não tem? Será que a gente já estudou? Será que a nossa base de CRM, a gente só sabe o aniversário do cara, o que ele mais compra? Será que não dá para a gente saber mais coisas além disso? O que você acha da questão da inclusão? Cara, eu acho que a gente falou de muita coisa triste, né, dessa questão toda da pandemia, mas sem romantizar o processo de dor que ela leva, né, a gente, que cada um no seu mundo aí sentiu e tem sentido, mas eu acho que ela também nos provoca um retorno a questões mais simples e básicas da vida. Relacionamento, compaixão, amor, e tornar o processo mais inclusivo, olhando para os outros menos como pessoas diferentes. Quando você pega, por exemplo, uma pandemia, que ela mostra para a gente o que é a vida real, que não existe cara com grana, cara sem grana, não existe raça, não existe opção sexual, não existe religião, o vírus ele chega em todo mundo. É um retrato claro, assim, de como que é a natureza, e a gente é natureza, a vida é isso. E essa bobagem da nossa pequenez de visão de mundo, que faz com que a gente crie várias camadas de preconceitos, acaba levando a gente mesmo a esse processo que é infeliz para a gente, em primeiro plano, porque a gente está sempre brigando com o mundo, né, e tentando defender uma visão ilusória de como as coisas devem ser. Quando a gente começa a olhar para isso com essa forma mais inclusiva e começa a se humanizar, porque aí a gente passa a ser humanidade mesmo, a gente sai da nossa ilha e da bolha e começa a fazer a conexão, eu acho que, independente, isso vai gerar negócios, isso vai dar muito certo, e é o caminho. Mas, independente disso, a gente se torna um ser humano melhor. Se uma coisa a gente pode tirar dessa pandemia, eu acho que é quem estiver aqui, né, após tudo isso passar, no mínimo que a gente, até para honrar quem se foi, a gente precisa ser um ser humano melhor. E isso, inclusão, passa muito por isso. Eu estava pensando nisso hoje em dia, eu estava refletindo sobre questões de fechamento, lockdown, e aí me veio um pensamento que eu não tinha tido. Cara, tá, um lockdown, não que vai acontecer, mas se existe um lockdown, as pessoas ficam em casa e são obrigadas a ficar. E o cara que é mendigo? Eu nunca tinha pensado, como é que é o lockdown de um mendigo?
ele não tem como ir ficar em casa, não tem hashtag fica em casa para ele. Então eu fiquei pensando coisas assim que não estão no meu radar, não estão no meu universo. E são pessoas que têm, de certa forma, estão sendo muito mais atingidas dentro de um processo que está acontecendo hoje. Então, essa reflexão, eu fiquei triste por um lado, por pensar sobre isso, mas por outro lado fiquei feliz, porque, poxa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, essa provocação que a pandemia está fazendo da gente começar a olhar em volta e sair mais da nossa camada ali de proteção, eu acho que é essencial para os negócios. E sim, inclusão no processo dos negócios, ela não é só uma questão de necessidade de negócio, mas é uma questão moral. Eu não vejo o caminho da humanidade diferente disso para frente. Sensacional. E outra coisa que, aí já olhando um pouco de risco, né? Olha, Catrine aí, mas olhando a questão do risco, é a cultura do cancelamento, porque isso chegou nas empresas. Se a gente lembrar, no ano passado, que teve de empresa cancelada, as pessoas estão descarregando toda a raiva ali nas redes sociais, acaba sobrando para as empresas também. Então é super importante o cuidado na hora de realmente se expor nas redes sociais. Por outro lado, a gente tem que pensar também, e eu acho que, se eu não me engano, é a Magazine Luiza, né, que fala, tipo, quem não tem quem não tem haters, não tem lovers. Então as empresas também têm que se posicionar, né? Mas tem que controlar muito rápido ali as crises para que não vire uma bola de neve irreparável. Catrine, fica à vontade. Meninos, que delícia ficar ouvindo vocês. Pena que tem que acabar, porque é tanta coisa que tem para falar, é tanta coisa que eu conhecendo já, né, um pouco do Cris, eu conhecendo um pouquinho ali do Marucho, de lives que eu ouço, eu sei que tem muita coisa que vocês podem ajudar, mas eu fui anotando algumas coisinhas que vocês foram falando aí durante a live e assim, anotei pouquíssima coisa, gente, porque vocês falaram muita coisa bacana e ao longo da semana aí, o pessoal vai poder acompanhar, a gente vai soltando alguns pedacinhos da live, algumas frases que vocês falaram, mas tem coisas muito lindas que vocês falaram. Uma delas foi, Marucho falou, não é fazer o que ama, é amar o que faz. E eu acho que vocês falaram, né, que o líder tem que passar muito isso para o time todo. E ver vocês falando, é muito nítido isso, o brilho nos olhos de vocês, quando vocês falam de atendimento, quando vocês falam desse amor pelo que faz, é muito nítido, vocês conseguem transmitir isso para a gente na voz, sabe? Eu lá atrás, minha primeira experiência foi com telemarketing lá e não vou falar o ano porque, né, não precisa. Mas eu aprendi muito isso, que a gente precisa, ninguém estava vendo os nossos olhos, então a gente precisava ter um sorriso na voz, né? E era isso que as pessoas iam ter ali da gente. E todo mundo que eu atendia falava assim, nossa, que bom dia legal, que boa tarde legal, isso dá um ar, faz a gente revigorar, assim, às vezes a gente está desanimado e ouvir você falar esse bom dia já muda todo o cenário. Então, isso é muito gostoso, né? E sabe o que eu queria te falar? Uma coisa nova que a gente está aprendendo, que tinha um sorriso na voz do telefone, agora tem o sorriso na máscara. Agora, a gente não está vendo mais o sorriso do outro, e a gente passa a aprender uma coisa que é essencial na vida, que é aprender a ler o olhar. Porque o olho da pessoa diz tudo, é a porta da alma, né? Diz a janela da alma. Então, a gente, o mundo dos mascarados está mostrando para a gente que a gente precisa prestar atenção no olhar do outro, que diz mais do que o sorriso. Então, é mais um aprendizado. Que loucura, né? Que a gente imagina que a gente já está nesse momento de... Mas você vê, de tudo a gente tira a lição, né? Dá para tirar, inclusive, esse aprendizado. Uhum. É isso. Meninos, só tenho a agradecer a vocês por essa aula. Espero que tenham outras, porque tem muita coisa, sei que vocês têm muito mais a compartilhar com a gente. E a gente estava só aquecendo e parou, e acabou. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter muitas oportunidades. Super obrigada, Marucho, por ter aceitado o nosso convite. Uma baita honra ter você abrindo essa série de lives aqui conosco. A honra é minha total, só pessoa legal, só gente do bem.
Várias pessoas que interagiram aqui com a gente, que eu conheço, muito bom revê-los. Saudade de todo mundo, de encontrar fisicamente, de dar um abraço, mas foi uma honra. Obrigado mesmo pela oportunidade de ser útil de alguma forma. Obrigado, Marucho, pela oportunidade aí de mais uma vez bater um papo contigo. É sempre uma felicidade enorme. Sabe o quanto que eu te admiro. E, galera, fica ligado aí. Fiquem ligados que os próximos episódios vem mais entrevistados incríveis aí. É isso. Tamo junto. Cris, super obrigada também por aceitar o desafio aí de encarar a primeira live conosco e por trazer um pouquinho dessa gama de conhecimento que você tem aí pra gente. O Cris vai estar aqui com a gente em outras lives também, pessoal. Então, como ele falou, aguardem, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Grande abraço para vocês, boa noite e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Um abraço.